Bom dia, né? Gente, esse feriadinho, esse feriado propício para a gente poder falar de uma matéria muito infantil, muito importante para nós. Eu consigo pensar em milhares de coisas que eu podia estar fazendo agora, mas eu não consigo pensar em nenhuma coisa melhor do que estar aqui falando dessa matéria muito legal, muito boa. Eu espero que vocês também estejam bem animados e tomara que vocês não falem assim. Eu consigo pensar em muita coisa do que ouvir você falar groselha aqui. Mas vamos falar do que é importante, a resolução 807, que trata de ADI. Ela, para mim, é o final, é o fechamento, né, de todo aquele conteúdo que a gente viu lá de TAF, de TPB, de ADP. E aqui vamos falar da segunda avaliação, porque a primeira falamos anteontem, né, da ADP, né, que é da resolução 808. A ADP é uma avaliação feita para uma finalidade específica que complementa a ADI. E aí vamos começar falando do artigo 1º, né? ADI, toda vez que eu falar ADI, eu estou falando da avaliação de desempenho individual que é aplicada a duas pessoas especificamente. Quem ingressou na corporação após 15 de julho de 2003 ou os militares que fizeram opção. Imagina só, tinha um cara lá quinquênio, tranquilinho, com a sua barriguinha bem cuidada, sem fazer nada, vivendo uma vida de rei. Falou assim, ó, acabou quinquênio, quem aí vai querer ser ADI? Quem aí vai precisar fazer TAF para poder receber a mais? Quem aí vai ter que ter um conceito adequado? Alguém poderia levantar a mão e falar, igual aqueles programas de auditório, o cara coloca o fone e fala, você quer trocar uma moto por um coador de café? Aí o cara gritou, sim, poderia ter feito a opção. Ninguém fez no Corpo de Bombeiros, é uma lenda que fez, diz que na polícia fez, mas é aquele caso, né? Para nós, para a prova, nós temos que saber aí a quem se aplica, quem é submetido à ADI, quem ingressou após 2003 ou os militares que fizeram a opção. Tá lembrando lá de ADP? Como é que a função dela é diferente? A avaliação anual de desempenho e produtividade? A quem se aplica lá é diferente. Lembra? Está anotado aí no seu papel? Se não tiver, depois você vai voltar lá e vai estudar isso. Essa avaliação de desempenho individual é para quem ingressou após 2003 ou que fez a opção. Avaliação anual de desempenho e produtividade é para outras pessoas e, algumas vezes, casa, né? A mesma pessoa submetida às duas avaliações, beleza? E para que serve? Por que fizeram essa ADI? Para que ela vai servir no final das contas? Para duas coisas. Garantia da estabilidade. O militar só é considerado estável após 3 anos, 3 avaliações satisfatórias e cálculo e concessão do adicional desempenho. ADE, o dinheiro, a bufunfa, o capilé, o money, para receber o ADE, o militar é submetido à ADI. E, para ser considerado estável, ele tem que ter 3 avaliações satisfatórias. Beleza? E aí eu vou falar de uma coisa muito simples, de uma coisa muito tranquila, escala de pontos. A quantidade de pontos de ADI, a gente pontua na ADI e troca esses pontos por milhas aéreas? Não, a gente troca esses pontos por ADE, a gente troca esses pontos por percentual de ADE. A pontuação máxima são 100 pontos, dividido em a ADP, sabe aquela avaliação que é feita antes? Ela vale 50 pontos, multiplica por 0,2 para virar uma escala de pontos, depois é transformada de novo. Uma coisa vai transformando em outra. E vira 50 pontos para fim de ADI. O conceito disciplinar, 30 pontos. O TPB, 20 pontos. Soma isso tudo e teremos a pontuação. E aí, nessa hora, você abaixou aí para cuidar do seu gato, sua mãe te gritou, você coçou o olho, olhou sua unha, falou assim, nossa, amanhã eu queria fazer isso, você distraiu. Por quê? Porque você falou assim, não, Nery, isso aí não cai, não. Não cai. Vai cair escala de ponto de ADI? Isso é muito idiota para cair. Se caiu, foi há muito tempo atrás. Ah, beleza. Olha aí. 2021, é a AP de 2021. É AP difícil demais. Meu Deus do céu, a minha vida vai acabar porque o EAP é muito difícil. Olha o que caiu aí. A questão caiu exatamente procurando a quantidade de pontos. Você que está aqui, eu já não estou falando com ninguém que é iniciante nesse negócio, né? Eu estou falando com alguém que estudou muito, alguém que sabe bastante das coisas. E a gente tem que ter em mente que a pontuação de ADI
é o somatório dos critérios. ADP, conceito e TPB. Beleza? Para nós é isso. A pontuação, muito simples de entender. Metade da ADI é composta pela ADP, conceito 30 e o TPB 20. Data de referência para fins de ADI. Data de referência para fins de ADI é diferente da data de referência para fins de ADP. Por quê? São avaliações diferentes com finalidades diferentes. A gente tem que pôr isso na nossa cabeça. ADI é avaliação para quem? Para quem ingressou após 2003, não é? Ela pega a data de referência, o último dia do período avaliatório. E o que é um período avaliatório? É o período, o lapso temporal entre a data de aniversário de inclusão e o dia anterior do próximo ano. Vamos para exemplo? Quem é... Eu acho que não vai ter ninguém aqui que é um 5-5. O 155, eles entraram na corporação, a corporação começou a definhar depois do 152, mas o 155 também ajudou bem nesse processo. Eles entraram dia 18 de janeiro. Dia 18 de janeiro é o início do período avaliatório. O último dia do período avaliatório é 17 de janeiro de quê? Do outro ano. O que isso significa? Nesse período avaliatório vai ser a ADI desse período avaliatório. E qual que é a data de referência para os 155? Dia 17 de janeiro. Para os 152, se eu não me engano, eles entraram dia 30 de abril. Eu acho que foi isso, 30 de abril. Dia 30 de abril até dia 29 de abril do outro ano é o período avaliatório. A data de referência, dia 29 de abril. Aí os outros eu esqueci, os 164, o resto aí que acabou com a corporação. Pensa o dia que você ingressou na corporação. Você está com esse número na sua cabeça. Um dia antes é a data de referência para fins de ADI. E se eu te perguntar para fins de ADP, qual que é a data de referência para fins de ADP? Dia 30 de junho. Mas para todo mundo? Todo mundo, a data de referência de ADP é 30 de junho. Para os outros, varia, muda. Beleza? E aí, voltando lá na quantidade, nos critérios da avaliação anual de desempenho e produtividade, dentro do ADI, a escala de pontos transforma, a ADP se transforma em ADI. E aí, a gente tem que ter em mente que, lembra que depois que a gente tem os níveis lá, né? Nível superior de desempenho, nível alto de desempenho, isso tudo é convertido na pontuação da ADP. O pessoal confunde muito isso aqui. É um nível mais aprofundado, eu nunca vi cobrar dessa forma, mas o que você tem que ter em mente? A pontuação da ADP, ela não vem pura e simplesmente aqui. Ela tem uma conversão para fins de ADI. E aí, a ADP vai virar a pontuação aqui, ou 50 pontos, ou 40, ou 30, ou 20, ou 10. Eu já vi gente falando assim, tirou 45 pontos na ADI, de ADP na ADI. Não tem nem jeito, né, gente? A escala é 50, 40, olha lá no artigo 7º. Beleza? O conceito, foi uma pergunta que o colega fez na aula de ADP, se ele é considerado no máximo, para o cara que acabou de ingressar, ele é considerado no máximo só por 3 anos, certo? Sim, para fins de ADI. Para fins de ADP, é até ele atingir a escala máxima. Eu até expliquei na aula, depois você assiste lá de novo. O que você tem que pôr na sua cabecinha aí para resolver qualquer questão sobre isso? O conceito, o mesmo conceito, ele vale para ADP e ele vale para ADI. O que vai variar nos dois? A data de referência. Para a ADP, a data de referência é 30 de junho. Para a ADI, é o último dia do período avaliatório. Tem como o cara ter tido nota máxima lá para a ADP e perder pontos. Por quê? Se a sanção caiu depois, se ele perdeu pontos depois. E aí, outra coisa que é diferente também é a gradação, a escala de pontos. Para a ADP é uma, para a ADI o conceito é outro. Você pode estar no B30, para fins de ADI você está no máximo. Para fins de ADP você não está no máximo. Beleza? E quem acabou de ingressar? Isso que é o importante a gente ter na cabeça. Quem acabou de ingressar não vai ser prejudicado. Ele entra no B0, ele não vai ser prejudicado, a não ser que ele seja punido. Tanto para a ADI quanto para a ADP. Ô, gente, vocês até me desculpem eu ficar referenciando tanto a ADP, mas é que eu não consigo imaginar essas matérias separadas. Isso é junto, assim, é tipo cabo, empréstimo do BMG, ala e reclamar da ala, são coisas que andam sempre em conjunto, assim, eu não consigo tratar a ADI separado de ADP. Beleza?
Escala de pontos, o conceito vai ser 30 e dessa forma. Quando fala de TPB, o mesmo TAF que você fez, que usou lá para fins de ADP, ele pode usar aqui para fins de ADI. Só que aqui a escala de pontos é diferente. A nota não influencia. É simplesmente estar apto ou inapto. E aí, é importante a gente saber que tem que estar apto ou inapto. Se você estiver apto nas 3 provas, tiro, TAF e ATP, tiro, TAF e ATP, você tem a nota máxima. Não ficou apto em nenhum deles, perde a nota mínima. E vai mudando. Se ficar apto em 2, ficar apto em 1. E o TPB considera as provas do biênio. O que é isso? Ano do início do período avaliatório e o ano anterior. Ano do início do período avaliatório e o anterior a esse. Eu sou de 2008. Entrei no dia 2 de outubro da corporação. A minha ADI do ano de 2022, ela vai pegar o TP, para fins de TPB, o meu período avaliatório é do dia 2 de outubro de 2021 a 1º de outubro de 2022. Esse é o período avaliatório. As provas do TPB que vão ser consideradas é do início do período avaliatório, 2021, ou do ano anterior, 2020. Então, Nery, você está me dizendo que eu preciso de fazer TAF só uma vez por ano é o suficiente, porque sempre vai valer para o outro? Não. Aqui, para fins de TPB, acaba que o prejuízo é menor, né? O cara deixou de fazer um TAF, ele já perdeu lá em ADP. Ele não perde aqui para fins de ADI. A ADI dá uma lacuna maior para o militar ter assegurado o seu direito. E uma coisa, o TPB ele não é bienal, ele só considera as provas do ano. Aí agora que você fala assim, não é a mesma coisa? Não é, né, gente? Como tem que fazer todo ano, o TPB é anual, ele não é bienal, considera no ano. Der uma margem maior. E aí você me pergunta, por que está perguntando isso? Por que você está falando disso? Olha essa questão aqui, CFS 2020. Só coisas bem simples que foram cobradas. Era um VOF que falava assim, a ADI é a avaliação periódica realizada anualmente para garantia da estabilidade. Falei já disso. Cálculo do ADE. Beleza. Escala de pontos. No máximo 100 pontos, sendo dividida em 50 para ADP, 30 para o conceito e 20 para o TPB. O TPB é a atividade bienal que visa a atualização e aperfeiçoamento do bombeiro militar, com vistas ao cumprimento de suas missões constitucionais. É uma prova bienal? Não. É uma prova anual, porém considera as provas feitas no biênio. Quando vocês falam que eu sou picuinha, que eu sou no detalhe, olha isso aí. E aí, quando fala também que a última alternativa fala que o EDP pode, o ATP, o TAF e o tiro pode ser substituído pelo EDP, vou falar daqui a pouco. Mas você está entendendo? Às vezes o cara faz uma questão que é muito difícil de acertar, mas vocês já viram tudo que pode cair. Tem algumas situações que o cara não vai precisar fazer o ATP, avaliação técnico profissional. Por exemplo, os oficiais superiores, lembra que a nota de ATP ela é substituída pelo CEGEP ou CGDEC? Você lembra disso? O QoS, ele não faz uma prova bienal? E os reconvocados, os oficiais superiores reconvocados não fazem o EDP bienalmente? Então, esses caras não precisam fazer ATP. O resto, os mortais, nós, os comuns, fazemos o ATP normal. E também tem uma outra situação de dispensa lá, que é militar que terminou o curso, no ano ele está dispensado. O cara fez uma pergunta no privado aqui. O TPB é anual, mas o tiro, por exemplo, é bienal, certo? Sim, mas as provas que compõem o TPB, elas são anuais. O ciclo do TPB, vocês já viram na resolução 810? Ele fala lá do ciclo, né? O ciclo são 2 anos para completar, porque você vê a pH num ano, CIUB no outro, umas coisas assim. Mas as provas que compõem são feitas anualmente. É claro que você vai me falar que essa questão cabe recurso, é óbvio que cabe, né? Mas foi indeferido naturalmente. Beleza? TPB anual, tiro é bienal. Sim, a aplicação do tiro é bienal. Falei dos militares que estão dispensados de fazer o ATP, não por dispensa médica, mas por características. Um oficial superior não faz, e os militares terminaram o curso no ano não fazem.
Beleza? Bom demais. O EDP, gente, o Exame de Desempenho Profissional, lembra dele? Aquela provinha? Nessa resolução aqui, a gente explica ela melhor. A primeira pergunta, uma questão que estão fazendo muito, comentando em questões lá. Uai, o EDP, ele pode substituir só o TAF e o ATP, não é? O tiro também? Sim. Para qual finalidade? Para fins de ADI. Por que que o EDP não substitui o tiro para fins de ADP? Por quê? Porque não tem tiro na ADP, gente. Não é isso. É uma prova coringa, substitui qualquer prova que compõe o TPB. Mas a avaliação tem que ter aquela prova, certo? E substitui para quem? Ai, não quis ir. Estava numa preguicinha, estava chuvinha gostosa, não quis ir fazer um TAF. É para isso? Não. É para os militares com dispensa definitiva ou que dispensa que perdure até 1º de novembro. Então, quem que vai poder fazer o EDP? Militar que estiver dispensado, médico, até o dia 1º de novembro, ou tem dispensa definitiva. Beleza? Lembrando que, no caso do ATP, mesmo militar com dispensa médica, ele tem que acompanhar as instruções, aquilo tudo faz parte normal. E vamos falar sobre a prova, o EDP, como é que ela é? Ela assegura, o objetivo dela é substituir as provas para o militar que está dispensado do médico, mas que mantém a capacidade laborativa. O que que significa? Ele continua trabalhando. O militar dispensado do médico, ele não continua trabalhando. Quer dizer que porque o cara tem um problema no ouvido, que ele não pode entrar na água, ele não vai fazer mais nada no bombeiro? Não, tem muitas outras atividades que ele possa exercer. Quem que planeja o EDP? A Academia de Bombeiros Militar. Ele é aplicado anualmente no mês de dezembro e vai ter sobre os conhecimentos profissionais do militar, da vida militar, né? Para oficiais e subtenente-sargento, vai utilizar a prova do EAP, de subtenente-sargento, vai usar lá a prova de sargento, primeiro sargento. Para oficiais, vai pegar lá a prova de oficial. E para cabo-soldado, se o militar dispensado do médico for cabo-soldado, vai pegar a questão do CFS. E aí é legal, porque vai pegar só as questões válidas. Ou seja, não foi objeto de recurso. Ou aquelas que foi avaliado e mantido no recurso. Sabe essas questões que estão recurso aceito, porém indeferido? Isso tudo vai cair para o EDP. E aí vai ser uma prova sem consulta. E aí você me pergunta, mas o EAP não tem consulta? Vai cair uma questão sem consulta? Então, gente, vamos pegar a prova dos últimos 5 anos, é só você decorar as questões, né? É assim que funciona. O militar, lembra do militar afastado por mais de 120 dias? No decreto fala dele. Esse militar, por mais de 120 dias, por problema de saúde, vai ficar fixado em 70 pontos ADI dele. O cara teve afastamento de saúde, estava licenciado, mais de 120 dias. 120 dias são 4 meses. 120 dias afastado do serviço, 4 meses, por licença médica, e ele foi, por problema de saúde causado no serviço, amparado em AO, vai usar a nota da ADI anterior. Não foi, vai se fixar em 70 pontos. Beleza? Se o cara ficou afastado porque ele fugiu, que ele deserdou, porque estava licença para tratar interesse particular, que ele estava privado, porque estava preso, estava exercendo cargo civil público temporário, estava afastado, interditado judicialmente, nota 0 da ADI. Licença médica, fixe em 70, ou se for amparado em AO, vai ser a nota da ADI anterior. Se for por outros afastamentos qualquer, pontuação 0. Tem umas situações especiais, né? Os coronéis, eles, imagina que tiver um coronel com ADI, por exemplo, ele fez a opção ou ele entrou após 2003. Ele vai ter nota máxima para fins de ADP e TPB. A única coisa que não vai ter é para o conceito, beleza? Coronel, a única coisa que ele tem que fazer é não tomar sanção disciplinar. Militar que tiver missão de paz, Força Nacional, programa do governo, vai ser a sua ADI confeccionada normalmente. Mas aí como? Se o cara não fez TAF, não fez tiro, não fez... Vocês lembram que lá na resolução de TPB fala situações específicas? O cara do TAF, por exemplo, na resolução de TAF, fala como é que vai ser a nota dele. Vai lançar no sistema, mesmo sem ele ter feito. Para o ADP
e o ATP e o tiro, a mesma coisa. Então, qual que é o problema de fazer a avaliação dele? Todos os critérios são objetivos normais. E o militar cedido para a entidade de classe, ele vai ficar agregado. Você lembra disso? Esse militar vai pegar médias simples, média aritmética simples das últimas ADIs dele. São 3 casos especiais aí que a gente tem que ter atenção. Vamos falar do mais importante de tudo, o que a gente mais foca quando fala de ADI. Muitas pessoas ainda confundem ADI e ADE. O ADI é para quem tem ADE, para quem tem direito ao ADE, que é o dinheiro. Vamos falar de dinheiro? O ADE é a vantagem remuneratória, concedida mensalmente e tem valor variável. Olha como é que aqui a gente já tem muitas informações. Vantagem remuneratória, o dinheiro, aquele percentual a mais que a gente recebe. Concedida mensalmente. Então, a gente faz jus a ela e recebe todo mês aquele percentual. E ela é variável. Variável significa que ela varia, muda. O percentual muda. E é aqui que vocês se confundem. Muita gente acha que chegou naquele percentual e ele não vai diminuir nunca mais. Ele só pode aumentar. O cara acha que variável é só para cima. Não, gente. Variável é para baixo também. Por quê? Porque o valor é determinado a cada ano. Se a minha ADI for pior, o meu percentual de ADE diminui. Anota aí. Se a minha ADI for pior, o meu percentual de ADE diminui. Beleza? Daqui a pouco eu vou explicar essa conta aí. A ADI satisfatória, ela é igual ou superior a 70 pontos. A ADI satisfatória é igual ou superior a 70 pontos. O cara perguntou aqui, bom dia, tem como explicar novamente o tópico anterior? Qual tópico anterior? Me esclarece aí, que aí eu vou falando do ADE aqui, você me fala qual o tópico anterior. É o slide anterior? É porque tem um delayzinho aí. Gente, quando a gente fala de ADI satisfatória, é que tem pontuação igual ou superior a 70 pontos. A gente vai falar dela daqui a pouco, mas eu só queria mostrar uma coisa. Uma coisinha para você. Você vai falar, já estou careca de saber isso. Eu estou estudando para CHO. Eu sei tudo de ADI. Beleza. Olha aqui como é que caiu na prova. Olha como que caiu CHO de 2020. O que caiu nessa prova aqui? Qual que é o erro? Enquanto eu vou lendo a pergunta do colega aqui. É para marcar a alternativa errada. A ADI é realizada para fins de estabilidade nos termos da Lei 5.301 e cálculo e concessão do adicional de desempenho. Beleza. Pontuação máxima, 100 pontos, dividida em ADP, conceito e treinamento profissional básico. O EDP significa objetivo assegurar ao militar impedido de realizar o TAF, ATP e tiro, composição da ADI. Considera-se como desempenho satisfatório resultado igual ou superior a 60 pontos em cada ADI. Caiu no CHO de 2020. Qual que era a ADI satisfatória? A ADI satisfatória é igual ou superior a 70 pontos. Temos questões que são basicamente dadas, né? Dadas. Mas o conceito, a ideia da ADI satisfatória, a gente tem que saber. O colega pediu para explicar novamente o tópico anterior. O tópico anterior, o slide anterior, são os casos especiais. Dúvida em relação ao coronel? Você acha que o coronel vai lá para fazer TAF? Vai fazer provão? Vai fazer tiro? Não, ele tem nota máxima. A única coisa que varia para ele é o conceito. Se o conceito dele for ruim, não tem como você dar a nota máxima para ele para fim de ADI. Militar está em força, missão de paz, força nacional, está no Iraque, está na... Como é que chama aquele que o pessoal foi lá? No Haiti, não foi? Terremoto do Haiti. O cara está lá cedido, ele está trabalhando. Ele não fez o TAF por causa disso. Ele pode ser prejudicado? Não, é óbvio que não. Ele vai ter sua ADI confeccionado normalmente. Mas espera aí, ele não fez TAF. Mas aí você vai ter que olhar na resolução de TAF. Como é calculada a nota do TAF para o militar que está em missão de paz? Força Nacional. Como que é? Você lembra aí? Como que é calculado o ATP para o militar em Força Nacional, missão de paz? Você lembra? Isso vai pegar, vai lançar o TAF dele como se ele tivesse feito, mesmo ele não fazendo. Por quê? Porque ele está em missão de paz. A resolução 809 fala lá que o militar em missão de paz vai pegar a nota do TAF anterior, não é? A média dos últimos 3, não é?
Então, a gente tem que olhar isso. Esse militar vai ter um TAF. Quer dizer que ele fez o TAF? Não, ele vai ter um TAF, devido à situação dele, missão de paz, herói mundial. Beleza? Mesma coisa. Então, todos os critérios deles são objetivos. E o militar que está cedido para a entidade de classe. Eu ouvi falar dos caras que estão emprestados lá no clube de cabo de soldado? Você acha que o presidente do clube de cabo de soldado ele é soldado, cabo, coronel ou paisano? Esse militar, ele está emprestado, ele está lá cumprindo uma missão. A lei complementar número 76 permite que esse militar seja emprestado para a entidade de classe. Os militares não podem se associar, mas pode ter entidade de classe. Esse militar está lá, vai pegar a média das últimas 3 ADIs dele. Beleza? É isso. Esses são os casos especiais relativos à ADI. Voltando aqui, pontuação satisfatória, maior ou igual a 70 pontos. Vimos aqui que já caiu uma questão dessa, mas o mais importante sobre a pontuação satisfatória, as ADIs não satisfatórias, insatisfatórias, as ADIs que são menores que 70 pontos, elas não são computadas para mudança de nível, nem para ir para reserva. E aí você vai me perguntar, que nível, né? O que você está falando de nível? Olha o artigo 33 da resolução 807. O nível é aquele negócio que fala lá assim, o militar com 3 desempenhos satisfatórios faz jus ao nível de 6% de ADE. O militar com 5 desempenhos satisfatórios, ele faz jus a 10% de ADE. O militar com 10 desempenhos satisfatórios, ele faz jus a 20% de ADE. Se você para decorar é fácil, que é o dobro, né? 3 ADIs satisfatórias, 6%. 5 ADIs satisfatórias, 10%. E assim por diante. Se você teve uma ADI com nota menor que 70 pontos, não quer dizer que você tem 10 anos de serviço e vai receber 20%, não. Você tem que ter 10 ADIs satisfatórias. E como que faz esse cálculo? Eu tenho uma aula específica sobre a fórmula de cálculo. É bem simples quando você entende a ideia dela, mas muita gente ainda se confunde. O nível do ADE, eu estou com 14 anos de serviço. Eu estou no nível de 10, né? Eu não tenho 15 ainda satisfatório, eu tenho 10. Ou seja, eu estou no nível de 20% de ADE. A minha ADI, eu tiro uma nota 100 na ADI, multiplica por 20. 100 vezes 20% é uma matemática básica, dá 20%. Mas e se eu não tirar 100? Se eu não tirar 100, eu tirar 90. 90 vezes 20% vai dar 18%. Talvez não seja básico para o pessoal que está estudando para o CFS, mas é só você pensar que por cento é o número sobre 100. Então, quando você multiplica 100 vezes 20 sobre 100, não vou explicar a parte matemática, não, mas vocês entenderam. Então, gente, quer dizer que pode variar, pode diminuir. Se eu não tiver uma ADE satisfatória, um percentual de ADI, uma nota de ADI satisfatória, eu não mudo de nível, beleza? Eu não vou avançar. A nota, já falei, não é cumulativo. Não quer dizer que eu estou no nível de 10%, passei por 20%, eu vou receber a soma dos dois. Não é cumulativo, um substitui o outro. E aí, estamos numa mudança de legislação, né, que era 30 anos de serviço, agora são 35. Por enquanto, somos 30 ADIs satisfatórias, né? Para ir para a reserva lá, no máximo, percentual máximo, 70%. Com 30 ADIs satisfatórias. Por quê? É só na inatividade, beleza? 70% na inatividade. Vai pegar a média das notas de ADI e vai fazer o seu percentual. É como se para ir para a reserva, nós que somos ADE, vai pegar todas as ADIs da carreira, soma tudo, divide por 30, 35, quantos tiverem, e multiplica pelo percentual máximo, que é 70%. Nunca caiu isso em prova, tá? Mas é só para a gente saber da nossa carreira, qualquer ADI que você perder vai te prejudicar lá no fim. Cada ADI insatisfatória, você vai perder no tipo 4%. Tem um escalonamento de pontos lá no artigo 34, que explica muito melhor, mas eu precisava de resumir para vocês, beleza? Até 26 ADIs satisfatórias. Sabe aquela vez que você não fez ADI, que você estava com não teve uma nota satisfatória, que estava com preguicinha? Lá na reserva
significa que você vai perder no mínimo 4% por causa dela. O militar também, que estiver menos que 25 ADI satisfatória, vai pegar a média das últimas 60, ou seja, vai ser um percentual bem baixo. Mas, para a prova, só você pensar que a ADE para a reserva é prejudicada por todas as ADIs da carreira. Quando que eles vão confeccionar a ADI? Lembra que a ADP ela é confeccionada a partir de julho? A ADI não. A ADI é da data de aniversário de inclusão do militar. A unidade apoiadora ou unidade do militar vai confeccionar essa ADI e o militar tem que assinar ela, todo mundo tem que saber. Para fins de ADP, o TAF é do ano anterior, o ATP é do ano anterior. Para fins de ADI, a ADP vai ser a ADP do ano, se for o militar incluído após 1º de julho, vai ser do ano anterior, se for antes de 30 de junho a inclusão. Vou falar de novo. Para a ADP, para fins de ADI, a ADP utilizada é a do ano anterior, se o militar foi incluído até 30 de junho. Por quê? Pensa só, o militar que foi incluído até 30 de junho, ele vai ter a ADP desse ano? Não, vai usar do ano anterior. Se o militar foi incluído após 1º de julho, vai usar a ADP, que já foi feita no mesmo ano. O conceito vai ser o último dia do período avaliatório. Você que é 136, tem 136 também, né? Eles ingressaram dia 4 de outubro. Qual que vai ser a data do conceito? 136 tem muito problema com o conceito. Qual que vai ser a data do conceito que vai usar? Dia 3 de outubro. Por quê? Último dia do período avaliatório. Para fins de ADI, para fins de ADP, dia 30 de junho para todo mundo. O TAF e o ATP vai usar do início do período avaliatório ou do ano anterior. E o tiro é válido no ano de execução da ADI. Lembra que o tiro ele tem a validade até o término do 2º ano posterior, então tem uma validade maior. Reparem que isso aqui foi uma alteração, não é uma alteração recente, mas tem gente que gosta de estudar com material velho. Isso aqui tem uma alteração, eu acho que foi 2020. Deram uma facilitada nisso aí. Anota que é bom a gente saber, né? Não é muito relevante, mas é bom a gente saber. Não concordo com a minha nota de ADI. Está errada. É exagerado na minha nota de ADI. Eu fiz TAF, eles tiraram. Você vai fazer uma reconsideração de ato para a seção responsável. Qual prazo você tem? 5 dias úteis. A seção responsável falou, não, está errado isso aí mesmo, manda para a comissão de recurso. Mesma coisa, 3 militares mais antigos, remete para eles em até 5 dias úteis, e eles têm 5 dias úteis para verificar essa situação. Beleza. 136 manda mensagem aqui falando que é conceito A. Ou 136 e 152 que está no conceito A, eu tiro meu chapéu, porque são sobreviventes, na verdade, né? Mas é assim que é. Recurso. Primeiro, passa para a seção responsável, são critérios objetivos, e depois, caso necessário, manda para a comissão. Lembrando que qualquer prazo que falou em relação a recurso, tanto para a ADP quanto para a ADI, são 5 dias úteis. Todo mundo tem que saber da ADI, ou seja, tem que publicar em boletim interno, todo mundo vai saber. Então o cara vai falar assim, nossa, eu estou recebendo menos, eu não sei o que aconteceu. Você viu o boletim publicado? Você lê boletim? Não, ninguém lê, mas a partir do momento que está publicado, é válido e pronto. Se o militar estiver submetido a PADs, ele tem a sua confecção de ADI suspensa, né? É óbvio. Ainda está verificando se ele vai ficar na corporação ou não. Então, na verdade, aqui é processo administrativo com vista à permanência. É PAD ou PADs, tá bom? Então, não é só PADs, não. É PAD ou PAD. Beleza? Se precisar de confeccionar a ADI anterior, vai ser na unidade atual com a legislação antiga. Casos omissos, quem que vai resolver? Teve algum problema aqui e não está previsto? É o Nery? É o Locke? É o Thanos que vai resolver? Não. É o chefe do Estado-Maior após a apreciação da diretoria de recursos humanos. Lembra que, se for avaliação, quem que verifica, quem que faz a apreciação se for avaliação, diretoria de recursos humanos. Se for prova, treinamento, é
a academia. Gente, temos mapa mental na plataforma, diversas questões, aulas de ADI, eu já fiz várias falando ou sobre forma de pontuar, percentual, nota. Eu espero que tenha conseguido ajudar de alguma forma e, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Muito obrigado a todos, bom feriado, juízo e não faça nada que eu não faria. Até mais.